Olá, minhas queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida. Dando continuidade aos nossos estudos das mulheres da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre Sara. Sara, um nome que significa a princesa. Sara, ela foi a principal esposa de Abraão, o nosso pai na fé. Então, a gente também pode considerar que Sara é a nossa mãe na fé. O seu nome ele era Saraí, e com 90 anos após a promessa de Deus para Abraão, ele se tornou Abraão e ela Sara. É muito interessante a história de Sara, e ela tem algo para tocar os nossos corações, no sentido de que, assim, a história de Sara, eu fico imaginando assim o que ela pode nos revelar. Sara, ela era uma mulher muito bela, segundo as Sagradas Escrituras. E ela já estava com 65 anos e ainda era considerada muito bela, Ela foi um casamento que foi arrumado, como os casamentos daquela época, E o seu marido a amava extremamente, E a gente vê assim, que quando Abraão ele recebeu a mensagem de Deus falando que ele seria pai de uma grande nação, para que ele pegasse todas as suas coisas e se dirigisse até para que ele se dirigisse à terra que Deus iria lhe mostrar, e ele foi obediente a Deus. Ele pegou ali sua esposa, sua família, seus jumentos, seu rebanho, seus escravos, e se pôs a caminhar, E Sara estava ali ao seu lado. E teve uma época que teve uma grande fome nesse lugar que eles estavam, E que eles foram pedir socorro no Egito, E Sara já tinha 65 anos e ainda era extremamente bela. Tanto que ela chamou a atenção do faraó, E o seu marido, com medo de que alguma coisa acontecesse com ele, porque a mulher dele era tão bonita que ele tinha medo que os servos, do faraó, que os faraó mandassem matá-lo para ficar com ela, E para que isso não acontecesse, ele falou assim para ela: vamos combinar assim, você fala para o faraó que você é minha irmã. E na verdade eles eram meio irmãos mesmo, segundo a Sagrada Escritura. Você fala que você é minha irmã, não fala que você é minha esposa. E por fim, o faraó ficou encantado com ela, quis levar ela para o harém dele e assim por diante. E aí tá lá na história da Sagrada Escritura que vocês vão ver, Teve praga, aí descobriram, foram mandados embora e por fim, Só queria ressaltar essa questão de que ela era muito bela, mas estéril, Então, assim, nessa história de Sara tem também a história de Agar, a escrava, que eu acho que é uma mulher da qual Sara e Agar são duas mulheres que se entrelaçam, E eu acho que também se entrelaçam entre nós para nos dar modelos, Porque, por exemplo, assim, Sara, ela não podia dar à luz a um filho, já estava com 65 anos, Deus tinha dado uma promessa de uma descendência a Abraão, e essa promessa não se cumpria, E ela falava assim: nossa, eu já estou velha e Abraão ainda não cumpriu isso, E tinha um costume legal naquela época, que era um atestado da antiga Babilônia, de que se uma mulher era estéril, ela devia prover ao seu marido uma outra mulher que pudesse lhe conceber, Então, talvez Sara tenha se sentido obrigada a fazer isso pela lei, Ou talvez ela tenha se sentido culpada, porque Deus tinha prometido a Abraão uma grande descendência, que ele dominaria todas as terras dos cananeus, E ela não tinha dado porque ela era a primeira esposa, então ela era a esposa oficial e o primogênito seria aquele que seria o especial para dar a descendência, segundo o costume deles, Então, de uma certa forma, ela tenha se sentido culpada por isso, porque Abraão não tinha a posteridade prometida, Mas o fato em si demonstra, o quanto não confiar nos planos de Deus fez com que Sara sofresse e até mesmo pecasse, Porque ela começou a ter uma rincha na sua casa por causa
da sua artimanha. E qual que foi a artimanha dela? Ela tinha uma escrava chamada Agar, então ela disse ao marido dela, ó, já que eu não te dei filhos, né, já que eu não já tenho idade avançada, te dou a minha escrava para que você possa conceber com ela. E assim Abraão fez. Abraão pegou a escrava e Agar concebeu, né? E teve um filho que é o que nós ouvimos dizer na história que é o Ismael, né? Mas aí entra Agar, né? Isso fez com que Agar se sentisse superior e as duas começaram a brigar em si, né? De um lado, Sara, ferida em sua autoestima pela sua esterilidade, talvez enciumada por ver o seu esposo ter a alegria de ter um filho que não saiu do seu ventre, atordoada pela possibilidade de ter dividido de ter dividido a sua casa, né? Devido ao filho, Abraão se apegar a Agar ou coisa desse tipo, né? Imagina como que estaria o coração de Sara nesse momento, né? Porque a gente, né, que já passou assim por essa dificuldade da esterilidade, a gente sabe quantas coisas passam no nosso coração. Eu já passei por isso, né? Eu tenho um filho, o nome dele é Bento, ele tem 3 anos, mas foram muitas dificuldades, muitos anos e uma promessa de Deus também. E hoje eu entendo muita coisa, mas em outro áudio eu partilho com vocês sobre a esterilidade, né? Mas assim, a gente sabe como que o nosso coração fica diante disso, né? Então imagine-se como estava com Sara. Tudo porque ela não confiou no Senhor, né? Tudo porque ela não compreendeu, assim como Eva, que os planos de Deus são mais importantes e mais especiais para todos nós. E lá do outro lado a gente pode ver também a Agar, vai saber se ela não arquitetou essa conversa com a sua senhora, né? Porque assim, as mulheres, ela era sua escrava, as duas estavam juntas, e coloca 2 mulheres juntas, amiga aí, né? Coloca 2 mulheres juntas. Eu sempre digo, né, na minha comunidade, sou fundadora de uma comunidade e a gente trabalha muito essa questão de vida fraterna, né? E eu digo que pior do que duas pessoas feridas que convivem junto, e essas 2 pessoas feridas ficam brigando uma com a outra, tem rincha uma com a outra, é pior 2 amigas que não são curadas, que estão feridas, serem amigas. Porque enquanto uma tem rincha com a outra, que é o que aconteceu depois ali com Sara e Agar, né? Uma fica espetando a outra e brigam e tal, tudo por causa das suas feridas. Mas quando as 2 são amigas e começa uma lamentação, e começa uma puxar o saco da outra e uma ajudar, e as 2 juntas ficam entoando louvores ao diabo, né? Então imagine aí, vai saber o que Agar não arquitetou também, né? Sara lá, toda manhosa, toda triste, falando das suas dificuldades, né? E Agar lá se colocando de amiga, se colocando de consoladora, né? Às vezes ela pode ter até arquitetado de convencer a sua senhora para que ela se deitasse com Abraão, porque se ela assim fizesse, ela não seria apenas uma simples escrava, né? Ela seria agora a mãe de um dos filhos do grande senhor, né? Do senhor da casa, do senhor das terras, né? Talvez, isso aqui sou eu que estou falando, porque são coisas que a Sagrada Escritura não deu, mas que a gente vê segundo o comportamento das pessoas, né? Talvez ela tenha se feito de doce, de cordeira, e depois que conseguiu o que queria, se transformou no lobo, né? Mas a gente não sabe. O fato é que essa atitude de Sara, de ter não confiado na promessa do Senhor, fez com que a vida dele se tornasse um inferno. E a Agar, ela ficou toda soberba, né? Ela ficou toda ali se achando e provocava a sua senhora. E em contrapartida, Sara também, ela não agiu de forma correta, porque ela azucrinou tanto a vida de Agar, que Agar teve que ir embora, né? Teve que pegar o menino, já pensou, com um menino pequeno, ir embora da sua casa, despedida sem nada, no meio do deserto, né? Abandonada. Isso já era um pecado, por quê? Porque eles fizeram isso de uma forma legal, então Ismael já era reconhecido como filho, Ismael já tinha direitos lá na casa, né?
Mas aí o que que acontece? Um anjo aparece para Agar quando ela foge, né? E fala para ela: onde você está indo? O que que você está fazendo? Volta para sua casa e se humilha diante de sua senhora, né? E é nessa fala do anjo, né, quando ele fala se humilhe diante de Sara, é que eu tomo as minhas conclusões que de repente Agar tenha ficado soberba, né? Tenha subido na cabeça dela e tenha provocado Sara, né? Mas o grande fato disso tudo, né, que essa desobediência de Sara por essa ferida no coração dela, pela sua baixa autoestima, por tudo que ela estava vivendo, fez com que ela pecasse, né? Fez com que ela não olhasse as consequências dos seus atos e fizesse sofrer inocentes, né? E eu acho assim que quem mais sofreu foi Ismael, né? Porque aí fala-se sobre ele, o anjo, né? Este menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte a todos os seus irmãos. E realmente a gente vê aí uma disputa, né? Que o pessoal, os judeus e até mesmo o pessoal os islâmicos, né? A gente vê essa rincha, fala que uns são filhos de Ismael e outros são filhos de Isaac, né? Mas assim, por fim, com 99 anos, o Senhor faz novamente a promessa a Abraão, né? E que ele seria pai de uma posteridade, nem ele acreditava mais, né? Aí um tempo depois, esses anjos voltam e ele vê 3 anjos do Senhor, convida eles para entrar na casa dele, ele acorda Sara e fala, vai lá, prepara, né? Uma comida aí bem boa, porque nós temos visitantes, e ela vai, os acolhe, né? Com muito carinho, com muita alegria ali e tal. E quando eles estão na sala e ela está num outro cômodo lá preparando as coisas, o anjo fala, né? A promessa do Senhor é verdadeira, você será pai de uma grande posteridade, né? Fala tudo isso, aí ele fala assim, que Ismael seja bem abençoado, e ele fala, não, essa promessa não virá por Ismael, mas sim por Isaque. Sara, sua esposa, lhe dará um filho. Sara ouve isso e começa a rir, né? E ela, eu posso ainda, eu sendo tão velha como sou, já tinha 90 anos, né? Sendo tão velha como eu sou, ainda conhecer o amor, pode-se de mim sair alguma coisa, né? E o anjo, que sonda os corações, porque é um anjo do Senhor, ele provoca Sara, né? Você ri por quê? Por acaso isso é impossível para Deus? E esse toque, né, do anjo do Senhor, isso é impossível para Deus? Isso toca o coração de Sara, né? E Sara, então, ela crê no milagre, né? E isso acontece. Então, com 90 anos, ela dá à luz a um filho, Isaque, né? Com volta mais ou menos de 126 ou 129 anos, eu não me recordo que ela morre, né? Mas com 90 anos ela dá a luz ao filho da promessa. Aí a gente pode fazer tantos questionamentos, né? Por que Deus demorou? Né? Por que Deus está querendo dizer conosco com isso? Na nossa história, quantas vezes nós somos como Sara? Né? Quais são as promessas de Deus que não se cumprem porque muitas vezes nós não acreditamos? Né? E a imagem da Virgem Santíssima que Sara representa para nós, né? Qual que é a imagem da Virgem Santíssima que Sara representa para nós, né? Eu acredito muito assim que a gravidez de Sara foi um milagre, né? Um completo milagre, porque ela já estava muito idosa, com 90 anos. E a Virgem Santíssima também deu à luz de forma milagrosa, porque assim como Sara era impossibilitada pela velhice, né, não é assim uma velhice de o que pode acontecer um milagre, porque a pessoa, né, ainda ovula, então ela consegue, mas ela já estava ali com 90 anos, né? Quantas coisas já não tinham passado pela sua vida, pela sua história. E a Virgem Santíssima também, ela não conhecia homem algum. Então tudo isso serve para a gente como
um sinal, né, de que a Deus nada é impossível, que nós precisamos confiar em Deus e que se a gente não entrega a Deus a cura do nosso coração, porque talvez se Sara tivesse entregado a cura do seu coração ao Senhor, se ela tivesse se abandonado nos braços do Senhor, se ela tivesse confiado na promessa, ela não teria sofrido tanto, porque eu acho que um dos maiores sofrimentos que houve na casa dela nem foi o fato dela ser estéril, mas foi o fato dela não ter confiado e ter dividido a sua casa, quando ela fez planos próprios que não eram os planos do Senhor. Aqui eu trago muitas vezes para as pessoas que não confiam no Senhor e eles partem para os seus próprios planos. O exemplo para mim escrito de Sara são essas pessoas que vão buscar infertilização in vitro, que vão buscar se tornar como Deus, né? E no meio da sua dor, do seu sofrimento, que eu já passei por isso, né? Elas se desesperam tanto que não querem mais esperar de Deus o milagre. Então elas vão buscar alternativas, vão buscar soluções que possam vir através da ciência, mas que ferem o coração de Deus. Por quê? Porque descartam bebês, porque querem tomar o lugar de Deus. Então essas gravidez assistidas, que são coisas que a igreja não aprovam, né? Como seleção de embriões e tudo isso, né, que a gente pode imaginar por aí, né? A gente não entende, porque a gente fala, mas por que Deus não quer me deixar ter um filho? Por que a igreja não permite? Eles não entendem, mas se eles entendessem profundamente o que está por trás disso, o que Deus está querendo nos dizer, o sofrimento por trás daquelas crianças, aqueles embriões que são descartados, e o sofrimento que está nesse processo também, porque é um processo de infertilização, assim, não é algo que é fácil. A mulher, ela sofre muito emocionalmente por causa dos hormônios, né? É o que dizem, pelo menos, né? E muitos gasta muito dinheiro e não dá certo, né? Então isso acontece muito. Aqui eu vejo pra gente essa imagem do sofrimento de Sara com Agar. É quando não confia nos planos do Senhor e quando não entende que Deus tem um plano melhor para todos nós, né? Que a Virgem Santíssima, aquela que confiou no milagre, que a Deus, quando o anjo disse para ela, Deus, todas as coisas são possíveis, ela disse sim, que nós possamos também, a exemplo dela e pelo exemplo de todo o sofrimento que Sara teve, mas depois do milagre que ela alcançou, que nós possamos seguir o seu exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.